Teorias da aprendizagem. Teorias behavioristas. Ivan Pavlov dizia que o conhecimento pode ser adquirido por experiência. Ele fez um experimento onde pôde enviar uma campainha e o alimento. Inicialmente, somente o alimento causava salivação no cachorro. Após a repetição desse experimento várias vezes, ele percebeu que o cachorro já associava o som da campainha ao alimento. Sendo assim, ao ouvir o som da campainha, o cachorro já começava a salivar. Então ele pensou que isso poderia ser adicionado também na aprendizagem do ser humano, o que gerou a teoria do reflexo condicionado. Ou seja, esse reflexo possui importante papel no comportamento do ser humano e na educação. John Watson. O meio ambiente é determinante para a ocorrência da aprendizagem. Ele se baseava na teoria do condicionamento de Pavlov, onde a aprendizagem acontece a partir de reflexos. Edward Thorndike. Uma conexão é fortalecida quando seguida de uma sequência satisfatória, mas, se for seguida de um estado irritante, ela é enfraquecida. Eduardo mencionava três leis: a lei do efeito, a lei do exercício e a lei da prontidão, onde a lei do efeito consiste onde o aluno tenha dado a resposta desejada ao professor e ele deve elogiá-lo. Porém, caso o aluno não tenha dado a resposta desejada, ele deve achar uma forma de punir. Já a lei do exercício disse que o professor deve propor exercícios práticos ao aluno para que ele possa colocar em prática o que está sendo ensinado na teoria. E na lei da prontidão, diz que o professor deve demonstrar ao aluno que a sua resposta é culturalmente aceita. Barros Frederick Skinner. Bom ensino depende das condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como entrou. Ou seja, os componentes da aprendizagem decorrem da aplicação do comportamento e esse comportamento deve ser uma resposta a estímulos externos. Portanto, os métodos de ensino exemplificados por Skinner consiste nos procedimentos e técnicas necessárias para controlar o acesso a informações, ou seja, os professores devem modelar essas informações de acordo com os objetivos institucionais. Transição entre o behaviorismo e o cognitivismo. Robert Gagné. Aprendizagem é uma modificação da disposição ou na capacidade cognitiva do homem, que não pode ser simplesmente atribuída ao processo do crescimento. Ou seja, a aprendizagem é ativada pela estimulação do ambiente exterior e provoca uma modificação no comportamento humano. E para ele, ensinar significa organizar as condições do estado e os próprios aprendizados para que ela possa ativar as condições externas. Nesse sentido, o professor deve promover a aprendizagem através de um conjunto de eventos externos planejados com o propósito de iniciar e ativar e também manter a aprendizagem do aluno. Edward Tolman. Certas necessidades produzem demandas para certos objetivos. Para Tolman, a intenção e a meta dirigem o comportamento e não a recompensa em si. Sendo assim, o professor deve mostrar ao estudante a meta que ele pode atingir caso responda corretamente a um dado estímulo e recompensá-lo por isso. Mas para isso, o professor deverá reforçar o maior número de vezes as conexões entre esses estímulos e as expectativas. Além de promover a aprendizagem do aluno, através do fortalecimento da ligação entre um estímulo e o significado, fazendo qualquer que seja aquela recompensa ou que o aluno esteja esperando. Teoria da Gestalt. O todo é mais do que a soma de suas partes. O mais considerado sobre a teoria de Gestalt acerca da aprendizagem é a aprendizagem por insight. Isso quer dizer que algumas situações são mais favoráveis do que outras. Por isso, o professor deve selecionar condições às quais a aprendizagem por insight deva ser inserida. Teorias cognitivistas. Jeremy Brunner. É possível ensinar qualquer assunto a qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento. O ambiente para aprendizagem por descoberta deve proporcionar alternativas, resultando no aparecimento de relações e similaridades. Ou seja, quando o aluno descobre algo ou aprende algo novo, isso equivale à mesma descoberta que um cientista fez em seu laboratório.
Brunner também diz que o aprendiz deve ter a oportunidade pelo mesmo tópico mais uma vez e em diferentes níveis de profundidade. Por isso, aprendemos a mesma coisa todos os anos, só que com palavras diferentes. Jean Piaget. O crescimento cognitivo da criança se dá através de uma assimilação e acomodação, ou seja, ele constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. Em outras palavras, ele usa a imaginação. Para Piaget, ensinar significa provocar o desequilíbrio na mente da criança para que ela possa aprender enquanto busca pelo reequilíbrio. David Ausubel. O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que eu, aprendiz, já sei. Aprendizagem significa quando a nova informação é baseada em conceitos já existentes. Esse tipo de aprendizagem é o mecanismo que utilizamos para adquirir uma grande quantidade de informações. Porém, acerca da aprendizagem mecânica, ele disse que a informação nova é armazenada de maneira arbitrária e literal e ela não interage com aquela que já existe. E para ele, o professor deve utilizar recursos e princípios que facilitem a aprendizagem por parte do aluno e que ele consiga entender de forma clara, estável e transferível. Teorias humanistas. Carlos Roger. O objetivo educacional deve facilitar a aprendizagem. Para ele, o aluno, uma pessoa e o ensino deve facilitar a sua autorrealização, visando a aprendizagem pela pessoa inteira, que transcende e engloba as aprendizagens afetivas, cognitivas e psicomotoras. E a aprendizagem significante envolve a pessoa por inteiro, assim como seus sentimentos e intelecto, fazendo com que ela seja mais duradoura e permanente. Ele diz que temos que aprender a aprender. George Kelly. Os processos de uma pessoa são psicologicamente canalizados pelo Mandela nas coisas e elas antecipam os eventos. Ele diz que o professor deve apresentar aos estudantes situações através das quais suas vivências são articuladas, estendidas ou desafiadas pelas visões científicas. Porém, isso não significa que os alunos devem ser deixados a si mesmos para que construam suas próprias opiniões, sem que sejam apresentadas as teorias científicas. É essencial que a teoria científica seja mostrada para que ele seja avaliado pelo aluno. Teorias socioculturais. Lev Seminovich Vygotsky. O desenvolvimento humano é definido pela interação dos instrumentos e signos. A sociedade, a cultura, possui uma função de tratamento informante. Para ele, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas, culturalmente organizadas e especificamente humanas. Paulo Freire. Os alunos trazem consigo vivências, conhecimentos e hábitos que devem ser levados em conta. Ele propõe uma forma onde o professor e o aluno aprendem juntos, mesmo com orientação de um educador. Os adultos podem ser educados em um cenário em que você escute suas experiências de vida e seus principais anseios, com pessoas que viviam experiências semelhantes a eles. Para Freire, aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta e só tem sentido quando a pessoa se aproxima da realidade. Sendo assim, ao propor a forma de Freire, o professor também vai aprender sobre as situações vividas pelos seus alunos. James Vertz. A mediação de instrumentos e signos é interessante porque fornece a chave para compreender as mudanças quantitativas e qualitativas no desenvolvimento. Para isso, ele delineou uma teoria a partir de 3 temas gerais: a confiança no método genético ou evolutivo, a afirmação de que as funções mentais superiores do indivíduo derivam da vida social, e a afirmação de que a ação humana, tanto no plano individual como no social, é mediada por instrumentos e signos.